Obrigada, meu Deus, eu te amo. Quero dizer de todo o meu coração que eu amo, que servir ao Senhor é uma dádiva. Eu não me canso de dizer isso. Andar com o Senhor é maravilhoso. Te servir é um presente. Não existe nada melhor do que andar nos seus caminhos. Ter te conhecido foi, Senhor, a maior bênção que nos alcançou. Nós somos tão abençoados, tão honrados, quando o Senhor se revelou para nós e nos deu condições de encontrá-lo, porque se nós o conhecemos, se nós o servimos, se nós andamos com o Senhor, é exatamente porque o Senhor se revelou a nós. Foi o Senhor que nos amou primeiro, o Senhor que veio a nós. Que amor, sendo tão grande, tão maravilhoso, e se importa conosco e olha por nós. Muito obrigada. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. O que nós falamos, pensamos, fizemos, que tem entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Perdoa-nos, Pai. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Nós somos falhos, mas o Senhor é perfeito e se importa com pessoas tão falhas. Perdoa-nos. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do Teu sangue sobre os pensamentos e sentimentos. Passa do Teu sangue, Senhor. Eu quero, para todos nós, a começar por mim, uma visão ampliada, renovada, uma capacidade de ouvir, entender, receber. Um coração, Senhor, que retém a Tua palavra. Guardei, disse o salmista, a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Eu guardei no meu coração. Nos ajuda a guardar a Tua palavra no nosso coração. Senhor, não queremos ter um ouvido seletivo. Não queremos ser pessoas cegas, sem visão, sem entendimento, sem revelação. Não queremos viver sem frutificar, ser um galho seco. Não, Senhor, não, não, não. Não. Nós sabemos que o tempo é a coisa mais preciosa. E é uma loucura, uma insanidade perder tempo. Porque tudo pode ser recuperado. Mas tempo a gente não recupera. Nunca mais. Nunca mais. Então eu peço que o Senhor nos guarde, Senhor, de nós mesmos, de uma mentalidade fechada, que não evolui, que não deslancha, que não amplia. Nós precisamos evoluir, nós te pedimos de todo o nosso coração. Nós queremos que esses rios fluam de nós. Nós queremos transbordar. Nós queremos essa unção que nos leva a crescer, romper, progredir, frutificar, abundar. E nós não aceitamos viver de uma outra maneira. Senhor, eu não aceito viver de uma outra maneira.
Eu quero essa unção fluindo. Eu oro e eu peço essa unção poderosa que alavanca a nossa vida, que nos leva a crescer, a romper, a progredir, a frutificar, a abundar. Sim, Senhor. Venha, Espírito Santo, e desça sobre nós. O Senhor tem nos prometido dias de glória. Mas nós sabemos que o que está exigindo de nós é intimidade, é relacionamento. É relacionamento profundo. É uma vida de verdade. Porque o Senhor não vai nos erguer acima do nosso caráter. Não, 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 não. O caráter vem primeiro. Um caráter que agrada ao Senhor. E então, não há limites para o Senhor promover alguém. Obrigada por tudo. Passa do teu sangue aqui, em cada canto, em cada lugarzinho, em cada mente, em cada coração, em cada templo, na vida de cada membro, cada líder, cada pessoa que está aí com a gente, né, pela transmissão. Visita as igrejas, os templos, que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Visita cada coraçãozinho, visita agora e toca a mente e a porta do coração, que as mentes estejam abertas e preparadas e que recebam a palavra e que desça ao coração com sabedoria, com entendimento, com revelação. Eu quebro laços e armadilhas contra nós, laços e armadilhas, todo laço, toda armadilha, toda obra do inferno contra nós, contra a igreja, o ministério, o nosso povo, a reunião. Eu quebro em nome de Jesus Cristo. Eu quebro palavras contrárias, malditas, pragas, inveja, olho gordo, forças demoníacas. Eu destruo em nome de Jesus. Eu amarro toda a força do mal e lanço no abismo em nome de Jesus Cristo. E eu peço a cobertura do teu sangue sobre nós, anjos poderosos aqui, unção e poder, um poder que toma a nossa vida e nos transforma para sempre, Senhor. Eu não quero sair da mesma maneira que eu cheguei. Eu me recuso a terminar um dia no mesmo nível. Eu quero profundidade, eu quero ver mais, entender, receber. Eu quero, Senhor, experimentar algo novo junto com a tua igreja. Cada um aqui tem uma necessidade, mas a nossa maior necessidade é um relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor. Te amamos de todo o nosso coração e te agradecemos pela vida e a salvação, por essa oportunidade, por esse dia, por tudo que tem feito por nós, que está fazendo e vai fazer, porque dias de glória estão chegando, os melhores estão chegando. Olhos não viram e ouvidos não ouviram, nem desceu o coração. É o que o Senhor tem preparado para aquele que crê e teme. Então, eu estou segura que nós já vivemos muitas coisas incríveis, mas o melhor está chegando. Aleluia, o Senhor guardou. Há muita coisa grande esperando por nós no futuro. Ainda não vivemos as nossas maiores glórias. As maiores glórias estão chegando. Uau! Eu creio, meu Deus, de todo o meu coração, que as nossas maiores glórias, glórias ainda não experimentadas, vividas, estão chegando. Aleluia, está aí no nosso futuro. E nós vamos tocar e viver. Obrigada, Senhor. Muito honrada
pisar nesse lugar santo. Obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2020. É em Deus. Faremos proezas. E Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém. Sabe, eu sempre incentivo que leiam um provérbio por dia, porque a sabedoria, ela transforma de tal maneira a vida da gente. É só a gente fazer um comparativo da nossa vida. No tempo em que éramos cegos, tolos, e quando passamos a temer a Deus e a fazer escolhas com base na sua palavra. O princípio da sabedoria, o início, a ponta, é temer a Deus. E a sabedoria é você fazer escolhas com base na vontade de Deus, no temor a esse Deus. Então, o livro de Provérbios, não apenas ele, mas a palavra de Deus, ela é toda inspirada e conduz a nossa vida. Se nós seguirmos como ela nos orienta, não tem como falhar, não tem como dar errado. Então, eu tenho alguns provérbios para ler e depois eu vou continuar com outro, quer dizer, dentro deste assunto, mostrando o que pode acontecer se nós não decidirmos de verdade buscar, perseguir e, assim, segurar e dar o que for necessário, como está escrito, inclusive, aqui, pela sabedoria. Buscar sabedoria, perseguir sabedoria. E o princípio dela é temer a Deus. Sabedoria é andar nesse caminho estabelecido por Deus. Fazer escolhas com base na sua vontade. Essa é a vontade dele, então é para cá que eu vou. Então vamos ler, nós vamos ler um pouco. Eu não vou parar muito, porque nem preciso explicar. É tão claro. Lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. E isso é fato. Se você não esquece da palavra, o Senhor sempre está, todos os dias Ele nos dá uma mensagem. Todo dia Ele derrama uma unção sobre nós. Todo dia, de alguma maneira, Ele está ali, nos guiando, orientando, falando. E se nós pegarmos a palavra e não esquecer, e abraçá-la de verdade, fazer o que Ele está falando, nós vamos viver. E quando fala viver, é essa vida abundante, é esse entrar na Canaã. Porque Israel saiu, o grupo original do Egito, da escravidão do Egito, debaixo daquele jugo do faraó. O Senhor humilhou, o Egito era a nação mais poderosa do mundo, o nariz empinado, o Senhor derrubou. Nunca mais o Egito foi o mesmo, nunca mais depois dali. Nunca mais
Mais tarde, aí eles, inclusive chegou a ser aquela potência, e cresceu, porque lá tinha um homem de Deus no poder. Mas depois que sofreu aquela derrota, porque endureceu contra Deus, contra o povo de Deus, nunca mais foi o mesmo. Se você buscar na história, você vai ver que nunca mais foi o mesmo. Porque foi mexer com o que não devia. Então Deus mostrou os seus feitos, não era falta de milagres. E o povo entrou no deserto. Aí o povo saiu de uma escravidão e, lamentavelmente, entrou em outra. Que é o que eu trabalho continuamente. Eu sei que é o que o Espírito Santo trabalha aqui. Para você não sair de uma escravidão e entrar em outra. Apenas saiu da escravidão do mundo e agora entrou numa escravidão religiosa. Aí se torna um religioso, um emocional, apenas um frequentador, um ouvinte esquecido. E o que acontece com a pessoa quando ela se torna uma escrava por conta da sua mentalidade? Ela se torna uma pessoa derrotada. Porque deserto, todo mundo passa sim pelo deserto. Depois que Jesus passou, a gente já sabe que vamos passar. Mas deserto não é para ficar. Tanto que Israel nunca estabeleceu-se e nem... O Senhor nunca permitiu que construíssem uma residência fixa. A nuvem estava se movendo o tempo todo. Havia sempre um mover. E cada mover era para mais perto do destino. Mas o povo saiu de uma escravidão e entrou em outra. A escravidão do medo, da incredulidade. Agora a escravidão era mental. E esse é o grande problema. Como aquele povo foi criado debaixo de um regime de escravidão, quando saiu, a mentalidade era uma mentalidade tola. E não foi por falta de ver a glória de Deus. Acontece que não havia de verdade um desejo por um relacionamento com Deus. E aí é tão triste que você vai ver o exemplo da vida derrotada. Aquele povo perambulou 40 anos naquele deserto e morreu lá. Se aproximadamente 3 milhões de pessoas saíram de lá, apenas 2, Josué e Caleb, do grupo original, entraram com os que nasceram no deserto. Atravessaram o Jordão. Então, uma pessoa que termina no deserto, porque ela nunca expande, ela nunca vai para outro nível. Há 3 dias de liberdade, eles já estavam reclamando que não tinha água. Então eles não cresceram, eles não amadureceram, eles foram espiritualmente sempre aquelas criancinhas que estavam sempre fazendo birrinha. Toda vez que eles eram testados e pressionados, eles caíam no mesmo erro. Eles não rompiam. E eles tiveram oportunidades várias para isso. Então eu disse ainda que foi feita uma pesquisa de que apenas, eu não lembro se foi em 2015, em 2016, entrevistaram cristãos de tudo quanto é lugar, e apenas 11% estavam vivendo uma vida abundante, gloriosa, desfrutando da glória de Deus, estava em Canaã.
E aí, ainda na segunda, eu falei sobre isso. Imagina uma escola que aprova apenas 11% dos seus alunos. Um hospital que cura apenas 11% dos seus pacientes. Um construtor que conclui apenas 11% da sua construção. Qualquer um nessa situação correria para fazer alguma coisa. Então, eu não posso entender quando um cristão observa que ele está infrutífero, ele está no deserto, porque ele anda e não sai do lugar. Ele está perambulando, vai, não sai do lugar. Ora dá um passo para frente, 2, 3 para trás, altos e baixos, não vai. Então, quer dizer, está errado. Se eu não saio do deserto, eu ainda disse isso na segunda, há pessoas que dizem, eu estou no deserto, mas ele está no deserto há 20, 30 anos. Não é para você ficar no deserto, você passa por ele, mas você não fica. Se você ficar no deserto, tem algo muito errado. Porque todo mundo tem que chegar e atravessar o seu Jordão e entrar na sua Canaã. E quando você lê o livro de Josué, você vai ver que é um livro de conquistas e é um livro de glória. Porque você vai ver aquele povo já atravessando o Jordão de forma gloriosa, derrubando, vivendo aquele milagre das muralhas de Jericó que caíram. E eles foram vencendo, e eles não eram os mais fortes, os maiores, em maior número, nada disso. Eles eram os improváveis. E Deus, eu já li isso aqui não sei nem quantas vezes, e Deus falou, vocês vão tomar posse de uma terra onde os moradores são maiores que vocês, são considerados invencíveis, as cidades são fortificadas, os muros vão até o céu. E aí você vai ver 7 anos, 7 reis, 7 nações derrotadas, 31 reis derrotados e aproximadamente 25 mil quilômetros quadrados de território conquistado. Acho que segundo eu falei metros, eu errei. Quilômetros. Até então. Porque Deus ainda disse para Josué, você está velho e tem muita terra para conquistar. Você vai vendo eles intocáveis, ninguém podia derrotá-los. Não é que eles não tinham guerras, é aí que está. O livro de Josué mostra como é a nossa vida com Cristo. Sim, nós estamos caminhando para a nossa Canaã celestial. Eles estavam perseguindo esse território físico, né? essa terra. E a nossa terra, a nossa Canaã é o céu. Mas Canaã representa também como tem que ser a vida do crente. O livro de Josué fala exatamente como deve ser a vida do crente. O deserto mostra exatamente o que não é para ser. Você quer saber o que não é para ser, você vai lá na escravidão e no deserto. Não é para ser. Não é para ninguém perecer no Egito, no mundo. Não é para também sair de lá e perecer no deserto. Se você ler, o livro de Josué não é longo, mas se você ler ele, lá você vai ver, eram guerras e conquistas, e quando alguma coisa dava errado, é porque eles não estavam no lugar. Se dava errado, tinha alguma coisa errada com eles. Porque com Deus não estava. E o comum era vitória. O incomum era alguma coisa não funcionar com vitória.
Esse era o incomum. Agora, na vida de algumas pessoas, o incomum é a vitória. O comum é se arrastar. Não é assim. Viver assim está errado. Não é desta maneira que nós devemos viver, nós não fomos chamados para viver assim. Agora, eu preciso crer e eu preciso me colocar. Eu preciso crer e eu preciso me colocar na função. Estar inteiramente submissa a Deus para viver todas essas glórias. Porque ainda você lê Paulo falando que a nossa caminhada tem que ser assim, de glória em glória. Não está lá de glória em derrota, mas de glória em glória. Sempre para uma glória maior. Então, lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Se eu falei, não abandone a sabedoria. E ela protegerá você. Ame-a. E ela lhe dará o quê? Segurança. A sabedoria te dá proteção e segurança. Quando você é sábio, você está protegido e seguro. Porque se você pratica a sabedoria, significa que você teme a Deus e que toda escolha que você está fazendo é com base na vontade de Deus. Para ter sabedoria, é preciso, primeiro, pagar seu preço. Tem um preço. Tem um preço, a sabedoria tem um preço. É temer a Deus e não homens. É amar a Deus mais do que você ama a sua vida. Consequentemente, fazer a vontade dEle, passando por cima das suas. Negando a você quantas vezes for necessário. Muitas vezes, abrir mão de sonhos, projetos, planos, pela vontade dEle. Eu abri mão, eu tinha um planejamento para a minha vida. Eu abri mão de tudo aquilo. Eu deixei tudo aquilo para trás. Porque eu entendi que era Deus e os sonhos de Deus eram melhores, a vontade de Deus era maior, mais importante. E eu tenho vivido dentro desse padrão, dessa vontade, que é a dele. Se ele fala para mim não é não, se eu entendo que não é da vontade dele, para mim não é nem que é pecado, tem coisa que ele exige de mim que não tem nada a ver com pecado. Nada a ver com isso. Mas ele não quer que eu esteja envolvida naquilo, ele não quer que eu esteja naquilo, e não é pesado para mim, porque isso já está dentro, entrou, é um prazer. Eu não sei viver de outra maneira. Eu dependo inteiramente de Deus para qualquer coisa mínima. Mínima. E eu preciso dele. Eu sei que não tem, assim, possibilidade de eu viver ou fazer qualquer coisa se ele não estiver envolvido, se ele não estiver tomando conta e dirigindo. Então, ela tem um preço. E você tem que estar disposto a pagar esse preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Tudo que você tem. O sábio está dizendo, usa tudo, paga o que você tiver que pagar, dá tudo para ter essa sabedoria. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Eu vejo gente correndo atrás de ser tão importante, se ele for sábio, ele não sabe o tanto
que essa sabedoria o tornaria importante. Porque a sabedoria vai te elevar a um nível que nada nem ninguém poderia. Abrace-a e você será respeitado. Bota respeito nisso, por ser sábio. Essa sabedoria que vem de Deus, porque essa sabedoria aqui é a de Deus. Tiago fala da sabedoria humana. Mas essa é perecível. Mas essa aqui não. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Quer dizer, ela traz honra para a sua vida. Escute, meu filho, aceite o que eu estou dizendo. E você terá uma vida longa. Você não vai morrer cedo, não. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Então, o mundo vai dizer que cada um pode viver do jeito que quer. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que tem um jeito certo de viver. Tem uma maneira certa, tem uma porta, tem um caminho, tem uma verdade e tem uma fonte de vida. Ah, não, cada um vive como quer. Não, 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 não. Ah, porque eu acho. Não, isso aqui não é achismo, isso aqui é a palavra de Deus, é verdade. É uma maneira certa de viver. Tem uma maneira certa de viver. Que é temendo a Deus. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho. Nada. Porque ainda que algo se coloque no seu caminho, Deus vai tirar. E você não tropeçará quando correr. Lembre sempre daquilo que aprendeu. Você não pode esquecer as orientações do Espírito. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. E essa educação é a educação que o Senhor está te dando. Não vá onde vão os maus. Não siga o exemplo deles. Não tem que explicar isso aqui. Onde estão os maus, os que não temem a Deus? Lá não é lugar para você. Você não pode seguir o exemplo deles. Você segue o exemplo do Senhor, não o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste do mal. Desvie-se dele, passe de largo. Quer dizer, está ali, atravessa a rua. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles podem até se apresentar como bonzinhos, mas eles não são, não. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém, arquitetando. Porque para eles a maldade e a violência são como comida e bebida. Enquanto a gente tem sede e fome de Deus, eles têm sede e fome por coisas pecaminosas e perversas. Maneiras e maneiras de fazer o mal. A Bíblia diz, inventam. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora que brilha cada vez mais até ser dia claro. Quer dizer, na vida do justo é mais luz, 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 luz. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Porque são cegos, estão em trevas, estão na escuridão. E eles não sabem onde estão pisando, no que estão se metendo. Porque são cegos, estão nas trevas. Então eles caem e nem sabem, meu Deus. Você vê uma pessoa que não sabe explicar o que aconteceu com a vida dela. Eu já lidei com pessoas, lido, né? E já atendi gente que viveu essa vida na escuridão, da pessoa dizer, eu não sei dizer para onde foi o dinheiro, não sei dizer o que aconteceu comigo, não sei dizer. A hora que eu vi, já estava tudo assim. Mas por quê? Está andando na escuridão, não tem luz. Não tem luz. Por isso que a gente precisa lembrar, você precisa lembrar, que nós fomos chamados para brilhar. Nós fomos chamados, porque, luz. Tem como luz brilhar onde tem luz? Mas entra num bequinho escuro, acende a luzinha do seu celular para ver a diferença que faz. Há diferença. Então, a luz,
é para brilhar, para iluminar as trevas. Tanto que a Bíblia diz que a nossa luz deve resplandecer na vida das pessoas e que nós somos a luz do mundo e nós somos o sal da terra. Na Idade Média, alguns cristãos, querendo se purificar e se santificar, decidiram ter uma vida monástica, ir para monastérios, para mosteiros e ficarem lá, isolados. Porque nós precisamos nos purificar. Foi o pior tempo. A era das trevas. Porque o sal saiu, tudo estragou. E aí entenderam que esse não era o caminho. Viver lá, isoladinho, longe de tudo, do olhar do mundo, de tudo. Mas nós fomos chamados para ser esse exemplo, essa luz, em cada setor da sociedade, essa luz brilhando, impactando, embaixadores da justiça, da reconciliação, da verdade. Chegando lá com o seu peitinho estufado, brilhando, brilhando, brilhando. Você é crente? Ah, crente não, meu filho. Eu sou um servo do Deus Altíssimo. Eu sou mais que isso. Eu tenho a honra de servir ao Senhor Jesus, o Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor. O seu comportamento, a sua atitude, faz com que as pessoas... que diferente! Por quê? Porque o Espírito Santo está ali, impacta e vai irradiando aquele poder. Nossa, é muito forte, é muito forte. Filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Vamos juntos agora. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa. Toma cuidado com o que você pensa. Muito cuidado. Cuidado com o que você deixa entrar, com a sua maneira de pensar. Porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E você tem que lembrar que essa é uma faculdade da alma, o intelecto, as emoções, sentimentos, vontade. E nós aprendemos isso há 2 domingos atrás. E a alma é governo. Se a alma não é regenerada, se a mente não é renovada, se o seu caráter não é mudado, o espírito só pode governar por intermédio da alma. Se a alma não permite, é onde mata o espírito. É por isso que você vê tanta gente com a vida espiritual morta. Porque quando você crê em Jesus, no mundo espiritual, você é salvo, é feito nova criatura. Mas agora você precisa desenvolver essa salvação. Agora é a hora que essa alma precisa ser regenerada. Você vem cheio, cheia, todos nós chegamos, de ideias, pensamentos, visões. Nós chegamos com uma mentalidade. E agora nós temos que aprender a viver dentro desse padrão. Nós fomos criados, cada um num lar, às vezes lares disfuncionais,
por pais com casamentos disfuncionais, bagunçados, criados por pessoas que não tinham um caráter, mas sim um caráter deformado, lares onde a mentira prevalecia, o engano. E aí você chega cheio de vícios emocionais, hábitos nocivos, rituais que estão afundando com a sua vida. Tudo. Então, assim, nós precisamos tomar cuidado com a maneira que nós pensamos. Porque daqui a pouco eu chego ali num versículo que deixa isso bem claro. Né? A gente vem com fortalezas, a gente chega no Senhor cheios de fortalezas, que são áreas na nossa vida, na nossa mente, conquistadas, áreas conquistadas pelo mal. É como se entendesse um território ocupado pelo inimigo. Isso significa que muitas pessoas estão no Senhor há muito tempo e continuam acreditando em mentiras, mas que é verdade para elas. E é por isso que elas continuam tendo aquele tipo de comportamento. Porque para elas é verdade o que é, na verdade, uma grande mentira. Mas é um território ocupado, que agora tem que ser desocupado. E está ocupado com fortalezas gigantescas, muros altos, a gente tem que demolir através da palavra. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Se você pensa de um jeito, é assim que vai ser. Você não pode estar acima da sua cabeça. Se você não muda a sua visão sobre finanças, se você não muda sobre casamento, se você não muda sobre caráter, se você não muda sobre a fé, você vai enxugar gelo. Você vai enxugar gelo. Então, assim, você lida de uma maneira que não funciona, você tem que ter a capacidade de parar e dizer assim, está errado. Eu estou acreditando numa mentira, eu estou pensando de uma maneira que só está me prejudicando. Porque você vai fazer exatamente de acordo com o que você pensa. E onde a sua mente estiver, onde você vai estar. E se você pensa em alguma coisa, você vai em busca disso. Quem é fraco numa crise, realmente é fraco. Quando vê um problema e você se mostra fraco, é porque você sempre foi fraco. Não é um problema que te enfraqueceu. Não, foi o problema. O problema não foi o problema que te enfraqueceu. Simplesmente você era essa pessoa, você sempre foi essa pessoa. O problema só evidenciou e até potencializou. É melhor comer um pedaço de pão seco tendo paz de espírito do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Não precisa nem explicar. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Os maus ouvem com atenção as coisas más. Uma pessoa que tem dentro dela um espírito imundo, carnal, incrédulo, ela gosta, se há isso nela, então aí a Bíblia fala, os maus, chama de mal. Ouvem com atenção as coisas más, gosta de ouvir coisa ruim, coisa má. Desde porcarias que só vão contaminar a coisas negativas. E os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Por quê? O que esse versículo fala? Que a pessoa é atraída por aquilo que está dentro dela. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Nossa. É mais fácil um tolo
se converter à sabedoria do que um homem de respeito, um homem sábio, um homem que teme a Deus contar uma mentira. Uma pessoa que teme a Deus contar uma mentira. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. Quem tem juízo aprende com uma repreensão. O tolo leva 100 chicotadas e não aprende nada. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas, porque ela tem um problema interno que ela não resolve. E se ela não resolve o que está aqui dentro, ela vai criar mais problemas aqui fora. Por isso, a morte virá para elas como um mensageiro cruel. Toda pessoa que está cheia de crise aqui dentro, ela está sempre criando problemas. Se não tiver, ela vai fabricar um. É melhor encontrar uma ursa da qual roubar os filhotes do que um homem sem juízo, ocupado com suas tolices. Agora, meu querido, quem gostaria de encontrar uma ursa que perdeu os filhotes? Olha o que a Bíblia fala. Olha o que a Bíblia fala. Você sabe que uma ursa, pelo amor de Jesus, não gosto nem de imaginar. Eu vi um vídeo um dia de um ciclista correndo de uma ursa que estava em cima dele, um urso, não sei. Eu fiquei assim, o meu coração disparou, eu pensei, meu Deus, se eu estivesse no lugar dele, eu já tinha gritado, Jesus, eu tenho uma piada nova. Eu lembrei de uma agora. O cara foi correr de uma ursa não, agora não, a ursa é aqui. Foi correr de uma onça. E aí, no desespero, ele começou a falar com Deus, Senhor, converte essa ursa, essa onça, Senhor, converte essa onça, converte, Senhor, é tudo que eu te peço, converta essa onça. De repente, olha para trás, a onça parou, juntou as mãozinhas e falou, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço por essa vida, por esse lindo dia. Eu te agradeço pelo sol. E te agradeço também por essa bela refeição. Muito obrigada, amém. Está vendo? Vou arrumar mais algumas. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo. Olha o tanto que é triste encontrar um homem sem juízo, ocupado com o quê? Com suas tolices. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quem paga o bem com o mal não afastará. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal de sua casa. Isso aqui para mim é muito sério. Se você fez o bem para alguém e essa pessoa pagou com o mal nunca vai sair da casa dela. Se você recebeu o bem e você retribuiu com o mal nunca vai sair da sua casa. É muito sério. Tem que ser grato. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. Fez 1000 cursos, fez não sei quantos cursos, fez tantas coisas, tem diplomas. E continua estúpido para a vida. Não aprendeu nada. Quem vive pensando e dizendo coisas más, não pode esperar nada de bom, mas só desgraça. O sujeito pensa em coisa má e o sujeito fala coisa má. O tempo está, ai, mas eu não tenho culpa, eu estou pensando. E pensa. Claro, ai, mas eu estou sentindo. Você está sentindo porque você pensa. Enquanto você pensar o que você pensa, você vai sentir o que você sente, vai falar o que você fala. Cuidado com a maneira que você pensa. Se você for viver pensando só em coisa ruim, você só vai falar coisa ruim. O que vai vir para a sua vida? Desgraça. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Tem gente que se acostumou à tristeza, é um hábito ficar triste. Se você não sabia disso, fique sabendo. Dá mais trabalho, você vai exigir mais energia de você estar deprimido do que alegre. Vai exigir muito mais energia de você para estar deprimido do que alegre.
E uma pessoa, ela é capaz de se acostumar a um sentimento, a viver de uma maneira. E a Bíblia deixa isso claro, a alegria faz bem para a saúde. Pessoas alegres, ai, mas eu não tenho alegria. Não, você se acostuma a viver de um jeito. Você tem que... Primeiro é uma decisão, tudo é uma decisão, porque Paulo fala, alegrai-vos sempre. Ele fala isso de forma, ele está dando uma ordem ali. Alegrai-vos sempre, outra vez vos digo, alegrem-se. Então, isso significa que é uma decisão. Por quê? Porque quando você muda a sua fisiologia, você imediatamente vai afetando a sua vida, as suas emoções. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente e você ficar calado. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas de um cachorro que vai passando. Cuidado, você que gosta de ficar lá brigando na internet, comprando a briga dos outros. E já falei isso, porque hoje em dia as pessoas, elas não estão só falando com a boca, com a pontinha dos dedos também. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Tem gente que tem um verniz bonito, bonito, bonito. Mas está envernizado, meu filho, que brilha à distância. Mas lá dentro só tem fingimento. Para esconder o quê? Um coração mau, que não é temente. O hipócrita que odeia, esconde o seu ódio atrás da bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Ele bajula, mas ali não tem verdade. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Uma hora vem à tona, porque o que usa de engano não vai prevalecer. Quem coloca uma armadilha para os outros, acaba caindo nela. Quem rola uma pedra, será esmagado por ela. Você pode armar para ir para o outro, vai vir igual Ramã. Fez uma forca para Mardoqueu, foi ele que foi enforcado lá. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. O segredo é o segredo. Você tem que saber o que você quer, focar no que você quer e calar a respeito do que você quer. Contar seus planos e sonhos tem que ser para a pessoa certa e não ficar falando, porque você vai, você traz, faz com que ele vai perdendo força, vai minando. As pedras e a areia são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam ainda mais. Mau gênio, mau temperamento. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. Quem está com o estômago cheio, rejeita até o mel, mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. E eu vejo gente que depois que está saciada, aí começa a desprezar. Está saciada, Deus fez. Aí a pessoa agora não precisa ter o mesmo nível de comprometimento. Agora começa a pisar o mel. Começa a desprezar. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque isso é a coisa mais certa que tem. Você vai pegar o que a outra pessoa tem. Se você começa a conviver com ela, homem afia homem, como ferro afia ferro. Homem afia homem. Por isso que Paulo bateu tanto nesse assunto, e a palavra de forma geral, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você se relaciona, cuidado com quem você convive. Ir lá ajudar as pessoas é uma coisa, mas para conviver com você, você deve selecionar muito bem. Ajudar, a gente ajuda todo mundo, que o Senhor nos orienta, que Ele coloca no nosso caminho, nós vamos brilhar na vida das pessoas, vamos apoiar. Agora, círculo íntimo é outra coisa. Com quem você senta para comer. Tem que ser sempre alguém que te desafia a ir mais alto. Porque o que ela for, você vai acabar pegando. Se ela for melancólica, negativa, incrédula,
questionadora, se ela for crítica, se ela for murmuradora, fofoqueira, mundana, só fala palavrão, só fala, você vai acabar pegando. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Cuida bem da figueira. Cuida bem, trata bem sua liderança. Trata bem, a Bíblia está dizendo. Tem gente que não cuida bem daquilo que põe comida na mesa dele. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Está no coração. Mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo como antes. Ninguém muda ninguém. Se uma pessoa não quiser deixar de ser tola, ela está apanhando dia e noite da vida, está arrebentada e ela continua tola. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice. Você teve assim, 100 atitudes sábias. Agora, uma pequena tolice, uma atitude tola. E a gente tem que saber o que é tolice, insensatez, imaturidade. Uma pequena, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo. Não é problema nenhum, ele já sabe, é natural. Ele nem cogita fazer algo diferente disso. Mas para o tolo, o natural é fazer o que é errado. Ele está sempre pendendo para o lado errado. Todos percebem que ele é tolo, até os que não conhecem notam a sua falta de sabedoria, porque é tolo mesmo. Quando abre a boca, todo mundo vê. Ixi. Se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. A Bíblia fala na NVI que a sabedoria assegura o sucesso. Se as pessoas estivessem afiando mais o machadinho delas, se elas se preparassem para as coisas, se tornassem peritas, crescessem, se desenvolvessem, planejassem as coisas, se elas primassem pela disciplina, elas economizariam tanto tempo, elas não teriam que repetir, fazer a mesma coisa, porque tem gente que tem que fazer a mesma coisa 2, 3 vezes exatamente, porque não planejou, não afiou o machado, não se preparou. É uma coisa triste. Quantas vezes eu tive que falar com gente que estava ali comigo, eu falar, ô criatura, você vai ter que fazer um trem a segunda, terceira vez. Tudo porque você não se preparou, não se disciplinou, não se organizou. Por que não afia esse machado, meu filho, que você trabalha menos? Você vai sair, vai para uma direção, planeja, organiza. Tudo que você for fazer, faça com antecedência. Você deixa, eu sempre falei isso em casa, prepara a roupa que você vai usar um dia antes, não deixa nada para domingo de manhã, não deixa nada para o dia que você tem que sair para alguma coisa, você deixa tudo para aquela hora, prepara com antecedência, enfim, abra isso. Tem gente esgotada, e tudo que falta é afiar o machado. É inteligente se organizar, se disciplinar, se planejar antes de agir. Você tem um planejamento. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Você não vai lutar com as mesmas armas que o mundo luta. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas, essas fortalezas que eu acabei de falar, esses territórios ocupados pelo diabo, que nós acreditamos em mentiras. Nós temos um padrão mental, pensamos de uma maneira, temos mantido
uma mentalidade, uma visão que está arrasando com a nossa vida. Porque tudo entrou ali por repetição. Era criança, viu tanto aquilo, os pais faziam, e ele cresceu com aquele padrão. Então, para ele, é aquele padrão. É desse jeito que tem que viver. E aí vem a palavra para derrubar. À medida que você crê na palavra, você vai derrubando essas ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Porque muitos não têm o conhecimento vivo, revelado de Deus por conta do orgulho. O orgulho não deixa se humilhar, não deixa se quebrantar, não deixa fazer o que tem que ser feito. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então você pega cada pensamento aqui, ó, humano, mentiroso, que vai contra a palavra e obriga, aqui ó, dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Eu não vou mais pensar assim. Eu vou pensar ao modo de Deus. Ao modo de Deus. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Então Deus, agora eu vou lá para o 22. Eu já estou lendo isso aqui, porque daí eu passo o raciocínio. Então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Agora eu pulo para o 19. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto a seus deuses, quem for encontrado com eles, não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja, você mesmo, se está aqui comigo. Qualquer coisa que lhe pertence, se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os tinha roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai: não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Bom, hoje eu não vou focar muito nos detalhes da história, mas você sabe que Jacó trabalhou por Raquel e no dia do casamento, Labão, o pai, enganou Jacó, isso já era uma colheita do que ele já tinha feito lá atrás. E deu a filha mais velha, que foi a Lia. Quando amanheceu o dia, ele viu que ele tinha se casado com a Lia e não com a Raquel. E o Labão arrumou aquela desculpa toda e disse: você trabalha mais 7 anos, no total seriam 14, e eu te dou a Raquel também.
E Jacó não amava Raquel, desculpe, não amava Lia, amava Raquel. E nós vamos ver que, sem dúvida nenhuma, Deus acabou permitindo isso. Porque nós vamos ver essa Raquel, quando foi submetida a essa situação, a esse teste, ela se tornou uma pessoa rancorosa, amarga. E apesar dela ser mais bonita que a irmã, apesar do marido amá-la, e a irmã não tinha beleza, e a irmã era rejeitada por Jacó, a Lia ela mostrou ter um coração que a Raquel, quando passou pela situação, saiu. Foi revelado uma Raquel insegura, uma Raquel invejosa, uma Raquel que agia na carne, uma Raquel que mais tarde você vê ela vivendo uma experiência com Deus, porque certamente ela, naquele momento, ela deu a Deus, e de repente ela voltou para o mesmo lugar. Deus, o próprio Jacó falou, quando ela deu uma crise, me dê filhos, senão eu morro. Ele falou, eu estou no lugar de Deus? Que impediu você de ter filhos? Por que ela se tornou estéril? Por conta do coração dela. Aquele coração amargurado e invejoso trouxe sequidão para a vida dela. Aquele coração invejoso, amargo, trouxe esterilidade para a vida dela. Porque o que você deixa entrar no seu coração vai refletir em toda a sua vida. E muitas vezes pessoas ficam perguntando por que a vida está estéril, está seca, não frutifica. E a resposta está no coração. A Lia tinha um outro coração. Apesar da Lia ser a rejeitada, ela não... Você vê que ela sentia, mas ela não, a Bíblia não fala que ela desenvolveu os sentimentos miseráveis que a Raquel desenvolveu. Na verdade, eu acredito que quando ela foi experimentada, quando aquele teste veio, saiu o que estava lá. Exatamente. Ela tinha a linha do caráter do pai dela, que era um homem com desvio de caráter, um homem sem palavra. Um homem que enganava, um homem que vendeu as próprias filhas. Então, Labão foi um péssimo exemplo de pai de família. Um homem idólatra. Um homem que, por dinheiro, ele mexeu na vida das filhas. Na verdade, ele vendeu as filhas. Porque tem pessoas que elas têm um comportamento tão demoníaco, tão miserável. E ela, com certeza, convivendo naquele ambiente, ela pegou muito daquele caráter deformado do pai dela. E quando ela foi contrariada, ela sofreu um baque, saiu uma revolta, uma inveja, sentimentos miseráveis, uma conduta reprovável. Se tornou estéril. O próprio Deus não a abençoava. Jacó falou, Deus a deixou estéril.
Ela foi fazer algo que lá atrás não tinha funcionado. Seguiu o mesmo exemplo da Sara. Então você pega a minha serva, deita com ela, porque eu vou formar família por intermédio dela. Parece, ela só colou, pegou a frase da Sara e repetiu. E foi o quê? Produzir a sua suposta bênção na carne. Que é o que muita gente faz. Você não vai me dar, Deus? Então eu vou ter do mesmo jeito, eu vou fazer de um jeito ou de outro. E vai causando problemas. Aí chega um momento da vida da Raquel, que parece que algumas fichas caíram, acredito que ela chegou no momento de não aguentar mais, e ela se quebrantou, ela deu a Deus, e foi buscar a Deus. E Deus respondeu, e ela disse, Ele tirou a minha humilhação. Você vê, ela viveu um milagre. Deus tirou a humilhação, mudou a vida dela. Mudou. Ela gerou o José. Foi assim um período de glória na vida dela. Pronto, a Raquel agora é outra Raquel. Não. Quando passou o período, que é o que acontece com gente, ele chega num limite, aí ele dá a Deus. Ele se humilha, Deus é misericordioso, faz na vida dele. De repente, a hora que ele acostumou com a bênção, está abençoado, Deus tirou a humilhação, deu filho. Pronto, estou maravilhada, estou vivendo uma vida. Pronto, para onde volta? Para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar. Quando Deus manda Jacó sair, ela vai e pega os ídolos do pai, revelando que ela era idólatra. Aí você conhece a história que Labão vai atrás, e aí Deus fala com ele, fala, olha, não fala nem bem nem mal com Jacó, deixa o Jacó. E aí ele chega e fala, escuta, eu podia fazer mal a você, mas eu não vou, porque Deus falou comigo. Mas você queria ir ver seu pai, eu até entendo, mas por que você roubou meus ídolos? Ele falou assim, peraí. Se, está aqui, ó. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Ele liberou uma palavra, uma sentença. Ele, o que eu li para você? Ele não sabia que era Raquel que tinha pego. Ele não sabia. Só que quando ele liberou essa palavra, eles tinham esse poder, como nós temos também. É uma arma poderosa. E a Raquel, então, se revelou, além da invejosa, da mulher que agia na carne, ela esquecia fácil do poder de Deus, da glória de Deus, da experiência dela com Deus. Foi lá e roubou os ídolos do pai, deixando bem claro que ela era uma idólatra. E aqui, quando o pai veio procurar, que o Jacó falou, pode procurar, se tiver aí, você pode levar. E quem pegou, se for encontrar com alguém, não vai ficar vivo. Até porque ele servia só a Deus. Quem poderia, na casa dele, ter roubado o ídolo? Você vê que ele não sabia. E a Raquel estava lá, sentada em cima para esconder. Além de tudo, ela era mentirosa. Ela armou toda uma situação, sentou em cima, inventou que estava menstruada, para poder ficar com os ídolos. Na palavra de Deus, rebelião é como pecado de feitiçaria. E iniquidade, arrogância, autopiedade, é como pecado, avareza é como pecado de idolatria.
Mas a iniquidade é o que mais representa esse pecado. Porque a gente sempre pensa sobre alguém adorando imagens, alguma coisa. Tudo que se colocar, se esse livro aqui virar um ídolo, ocupar o lugar de Deus na minha vida, ele já se tornou um ídolo. Uma idolatria, aquilo que toma a minha vida, toma o primeiro lugar, que eu vivo para isso, eu me dedico, eu não tenho tempo para Deus, eu vivo para isso. Iniquidade na palavra de Deus significa, toda vez que você encontrar iniquidade, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. É aquele que é praticante do pecado. Ele sabe que é errado, ele sabe que é errado, mas ele pratica. Então, a dona Raquel sabia que era errado, mas ela praticava do mesmo jeito. Ela se dividia entre Deus, que teve aquele momento que ela buscou a Deus de verdade, ela teve vitória, se livrou da humilhação, se tornou frutífera, mas ela voltou para o mesmo lugar, porque aquilo não estava dentro dela. E se uma coisa não estiver dentro de você, o que vai acontecer? Vai acontecer que a hora que tudo a poeira baixar e tudo aquietar, você acostumar com a sua vitória, com aquele momento, você descamba para a mesma condição de antes. Que foi o que ela fez. Ou seja, a tola da tola, sem sabedoria nenhuma. Tola, que pode morrer de apanhar que não muda. Ela era uma praticante do pecado. Ela se dividia entre Deus e seus ídolos. Ela queria Deus, mas ela queria os ídolos também. E a Bíblia fala, ainda, Tiago fala, Tiago 1, não pense que você vai receber alguma coisa do Senhor, porque você tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Você não é estável, não é continuista, não é consistente, não tem constância na vida. Você não vai receber nada. Você vive oscilando, sua mente é dividida. E ela vivia dessa forma. O marido disse, se for encontrado com alguém, ele vai ficar vivo. Eles partiram de Betel, quando aí estavam ainda a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse, não tenha medo, pois você terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sob a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna e até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Gênesis 49, 31, ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher, ali também sepultei Lia. Pois você vai ver a Raquel, depois dessa situação, ela engravida de novo e ela morre no parto. Ela morreu cedo. E quando ela estava prestes a dar o último suspiro, saiu mais uma coisa da Raquel que é lamentável. O seu egoísmo. Ela marcou o filho que ela tinha acabado de ter e deu o nome de filho da minha aflição. Foi a última coisa que ela falou antes de morrer. Foi marcar o bebê, porque ela sofreu demais no parto. E ela deu o nome de filho da minha aflição. Jacó viu aquilo, correu
e trocou o nome de Benoni para Benjamim, que é filho da minha mão direita. Não deixou. Ele socorreu o filho. Porque foi a última coisa que ela fez. Revelando aquela pessoa que passou a vida pensando nela. Sabe uma pessoa que vive a vida pensando apenas em si mesma? Não pensa na família. Você vai ver lá atrás, ela um dia, querendo uma coisa que Rubem trouxe, e querendo trocar, porque ela tinha poder, um certo poder sobre Jacó, porque ele gostava muito dela, e dizendo, você me dá isso aí, acho que umas mandrágoras, uma coisa assim, que era uma planta que melhorava a fertilidade. E aí você vê que ela tentava de tudo, até que ela tentou Deus e deu certo. E ela pegou e falou assim, me dá essas mandrágoras que eu dou, você dorme, você fica hoje com Jacó. Quer dizer, ela manipulava as situações. Está escrito isso certinho assim. Ela pensava nela. E você vê o poder da palavra, ele disse, quem pegou não vai ficar vivo. Não ficou mesmo? Morreu no parto. O José devia ser pequenininho, bem pequeno ainda. E ela morreu no parto. Então, essa é a história de uma pessoa que nunca superou, tendo 1000 oportunidades, de servir de verdade ao Deus vivo, de temer a Deus, de ter uma vida sábia. Ela viveu nesse padrão baixo. Ela não foi enterrada no túmulo dos patriarcas. Quem foi enterrada foi a Lia, na caverna de Macpela, no terreno em que Abraão comprou para a sepultura. Ela foi sepultada fora, ele fez uma coluna em homenagem a ela, mas a honra, tanto que você vai ver ele até no último instante, fazendo José jurar que não ia enterrá-lo no Egito, mas ia levá-lo para enterrar lá na sepultura dos patriarcas, onde Abraão tinha sido enterrado. A Lia foi enterrada lá. A Raquel acabou morrendo antes, a Lia que ficou com Jacó até o final, foi enterrada na sepultura dos patriarcas, onde Abraão foi enterrado, e Raquel, que tinha tudo, era a mais bonita, parece a mais alegre, a mais inteligente, a mais ativa, aquela que se movimentava, aquela dinâmica, foi vencida pelos sentimentos miseráveis. Se tornou uma praticante do pecado, conscientemente, porque iniquidade é como pecado de idolatria. Iniquidade é você fazer uma coisa que você tem consciência que é errado. Você sabe que é errado, mas você vai e faz do mesmo jeito. Então, aí você, ao invés de ser um praticante da santificação, você se torna um praticante do pecado. E ela se tornou uma praticante do pecado. Casada com um homem que carregava a promessa de Deus, tendo tudo para ser uma bênção para o reino. Os sentimentos foram tomando conta dela. Deus disse a Jacó, antes, então Jacó disse a Simeão e a Levi, vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Deus disse a Jacó, suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você
fugia do seu irmão Esaú. Jacó vai, Deus fala aqui para ele, ó, fala isso aqui, ó o que o Senhor falou para ele, ó. Sou Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Sai agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Eu sou o Deus de Betel, que significa casa de Deus, onde quando ele saiu com a mão na frente e outra atrás, perseguido pelo irmão, jurado de morte, ele estava quebrantado, ele queria Deus, o travesseiro dele foi uma pedra, e ali Deus se manifestou na vida dele, e ele ungiu a pedra, e ele creu, e ele fez votos ao Senhor, e ele se comprometeu com Deus. Ele parou em Siquém. Ele parou num lugar baixo. A filha de Ná vai passear na redondeza, o filho do governador de Siquém violenta ela. Se apaixonou por ela, faz o pai lá pedir para casar com ela. Simeão e Levi ficaram doidos e armaram um esquema. Enganaram os caras, falaram, a gente até aceita que você pegue a nossa irmã, mas revoltados com o que ele tinha feito, falou, só que tem que ter o nosso costume. Se vocês se circuncidarem, nós damos a nossa irmã para você. E aí, o pai dele era o governador do lugar, então fez todos os homens se circuncidarem. Aquilo era estratégico. No terceiro dia, no auge da dor, eles foram lá, que os homens não tinham força nem para se mover, e matou todo mundo, acabou com todo mundo. Eu li aqui para você, Jacó entrou em pânico. E falou, agora eles vão vir, vão se unir, vão vir, vão acabar com a gente. Eu estou em apuros, olha o que vocês fizeram comigo. E ele foi a Deus. Qual foi a resposta de Deus para ele? Suba. Falem comigo, suba. Suba, Betel. Suba. Você está num lugar baixo. Suba. Vá para Betel. Suba. Sai desse lugar baixo. Vai para um lugar alto. Vá para Betel, que representa a casa de Deus. Se estabeleça lá. Eu quero você aonde? Na minha casa. Eu quero você aonde? Num lugar alto. Sai desse lugar baixo. Vai lá fazer um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Vai para lá. Vai levantar um altar. Vai se estabelecer lá. Lembra, você tem que voltar ao início de tudo. Sabe quando você estava desesperado? Não sabia o que ia fazer? Seu irmão te jurou de morte? Um travesseiro, uma pedra virou um travesseiro, virou um altar para você. Você fez votos comigo. Ali no lugar, no momento mais difícil da sua vida, você estava no lugar mais alto. Agora no momento em que você está melhor, você está no lugar mais baixo. Nada deu certo. A filha foi violentada. Os dois filhos causaram aquela situação que podia ser uma tragédia na vida deles. E Deus falou, suba. E aí o Jacó, quando Deus disse isso, ele tomou uma atitude que claramente ele vinha sendo omisso, conivente, passivo, e estava deixando as coisas dessa maneira. Olha como estava a casa do Jacó. Como é que Deus podia abençoar esse povo? E olha que Deus estava abençoando, hein? Mas é impressionante, as pessoas, parece que no momento mais difícil da vida, elas estão num lugar alto. Quando elas estão num momento em que elas já têm, está com família, chegou com um cajado, saiu com 2 caravanas. Agora vem para o lugar baixo. As coisas começaram a dar erradas. Começou a dar errado as coisas. A filha violentada, os filhos causaram esse transtorno. Mas olha aqui, o que estava acontecendo? Disse, pois, Jacó
aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se. Disse, pois, Jacó, e aos de sua casa. Era a casa dele. E a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. O povo, a casa dele, lá dentro da casa dele, tinha iniquidade, praticantes da iniquidade, idólatras. Praticantes da iniquidade. Corações divididos. Estava bagunçada a casa do patriarca. Gente praticando a iniquidade. E ele agora estava em apuros. Ele disse aqui, vocês me puseram em grandes apuros. Ele disse, se eles agora se unirem, vocês atraíram, em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus, dos ferezeus, quer dizer, vai ser o fim. E aquele povo era muito forte. Ele foi a Deus desesperado. Ele falou, lembra quando você estava desesperado também? Que teu irmão tinha te jurado de morte? Para onde é que você foi, meu filho? Você foi para Betel, você foi para um lugar alto. O que você está fazendo nesse lugar baixo? Olha como é que está a sua casa. Eu tenho um plano alto com você. Eu tenho coisas tão grandes, eu fiz promessas a você. Olha como é que está a sua casa. Olha como é que as coisas estão aí. Deus tem nos prometido glória e glória. Mas será que nós estamos nessa condição? Na condição de Raquel? Na condição da casa do Jacó? Nos dividindo? Praticando aquilo que nós conscientemente sabemos que está errado? Ou mesmo apenas sendo coniventes com coisas que nós não podemos ser? Aceitando o que nós não podemos aceitar? Livrem-se dos seus deuses estrangeiros. Purifiquem-se. Eles precisavam se purificar e trocar de roupa. Quando fala de trocar de roupa, é uma troca espiritual. Essa roupa está suja. Venham, vamos subir a Betel. Venham, vamos tirar tudo isso aqui. E nós vamos ir para o lugar alto. Onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia. E que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Ele mesmo lembrou, esse Deus é que tem sido comigo, já me socorreu. Vamos nos livrar de tudo isso aqui, vamos subir, meu filho, vamos para um lugar alto, vamos para a casa do Senhor, vamos buscá-lo, vamos para aquele lugar onde eu tive intimidade com Ele. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. Por que eles usavam brincos? Não era costume dos israelitas, era costume dos ismaelitas. Então, além de deuses estrangeiros, eles também tinham os costumes de outros povos. Sabe quando você está aí se dividindo, fazendo uma coisa que você sabe que é contrária, conscientemente, sendo um praticante do pecado, e cheio de influência, e fazendo coisas que que é costume de outros, que nem temem a Deus, outros que não temem a Deus. Não é costume nosso, não é costume deles, não era costume. Eles não usavam brincos. Eles não usavam, os ismaelitas usavam. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém. Quando eles partiram, ó o Senhor dando vitória, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram a Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Agora sim, nesse lugar construiu um altar, deu-lhe o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugia do seu irmão.
E se você continuar lendo, você vai ver o Senhor então firmando a mudança do nome dele, firmando todas as promessas que ele tinha feito a Abraão, a Isaac, agora firmou a ele. Quer dizer, agora a coisa foi andar, agora a coisa andou. Mas o que ele conquistou? Problemas, porque ele foi para o lugar errado. Foi conivente, aceitando o que ele não podia aceitar. E muitas vezes, uma pressão muito grande tem que vir, e foi o que aconteceu. Ele ficou tremendo de medo. Ele passou um apuro danado para poder tomar uma decisão na vida. Então tem coisa, isso aqui foi muito bom. Tem alguns apuros que a gente passa na vida que é muito bom. Porque sem aquele apuro, talvez você não teria motivação para poder tomar algumas decisões. Às vezes você tem que se encontrar numa situação onde você não tem saída mesmo, para você tomar algumas decisões. É a motivação, você não tinha motivação, estava confortável. Porque muitas vezes Deus está falando, tira as coisas velhas, muda, tem que mudar. Ah, mas ainda está dando para levar, ainda está dando, mas se eu mexer nisso aqui, vai acarretar isso e aquilo, e aí a gente vai, até que chega um momento que você não tem mais jeito, aí vem agora você tem um motivo daqueles, ou você faz o que tem que fazer, ou vai morrer aqui, ou vai perder, vai ser o fim. Então, às vezes, a palavra vem, e ela não é o bastante. Deus vem, mexe nas circunstâncias e diz, agora você tem uma boa motivação. Você não tinha força, agora você tem força. Você não tinha força. Foi assim comigo. Eu não queria fé. Quando meu filho foi desenganado, aí meu filho, eu fui. Agora eu tinha uma motivação para buscar Deus. Agora sim. Então nós precisamos pegar a palavra. Eu li versículos e versículos sobre sabedoria. Do que funciona ou não funciona, o que não funciona. Estou contando para você a história de uma moça que tinha tudo. A Bíblia diz que ela era bonita, moça. Era uma moça alegre, viva. Você vê ela lá no poço, cuidando das coisas do pai. Você vê que ela era dinâmica. Mas quando ela sofreu um baque, ela, ao invés de aprender a lidar, ela sucumbiu àquilo. Ela teve um momento de lucidez, ela mudou, ela atraiu o favor de Deus para ela, mas quando acostumou, voltou para o mesmo lugar. E se revelou uma praticante do pecado, uma pessoa que se dividia entre Deus, tentava, né, porque não é possível, não, entre Deus e os seus ídolos, mentirosa, egoísta, não foi enterrada no túmulo dos patriarcas, morreu cedo porque uma palavra foi liberada e ele não sabia que era ela. Com certeza, se ele soubesse, não sei o que ele teria feito, mas ele gostava muito dela. Mas ele não sabia. E aquela palavra foi uma sentença de morte, ela morreu mesmo. Deus manda ele ir. Lembra que se manifestou a ele em Betel, onde ele fez votos, onde ele estava desesperado. Ele para em Siquém. Ali não deu nada certo. E veio uma pressão tão grande, um problema tão grande, que ali decisões que talvez ele vinha protelando, foi deixando, todas tiveram que ser tomadas. Então, eu acredito que Deus está dizendo aqui, porque se continuar, você vai ver. Então, eu li para você, ele teve livramento, você vai ver que além do livramento, ele reafirmou a promessa, mas primeiro ele teve que sair daquele lugar baixo, teve que ir para o lugar alto, levantar um altar ao Senhor, se estabelecer lá. Se estabelecer o quê?
morar lá, ficar lá. Você vai morar aqui, meu filho, nesse lugar. Nesse lugar alto. É para lá que você vai e você vai ficar lá, você não vai descer mais não. E agora vão se livrar de todos esses deuses e esses costumes errados aí. E então Deus deu vitória. Você sabe que eu tinha hoje, até me atrasei, porque eu fiquei ali, meu Deus, eu tinha uma outra palavra, o Senhor, não, é essa. Coloquem-se de pé, por gentileza, com o seu propósito. Davi disse isso aqui, ó. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo, óleo fresco. Os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, e Betel é casa de Deus. Florescerão nos átrios de Deus. Mesmo na velhice, mesmo na velhice, mesmo na velhice, darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Deus tem falado sobre isso. Ele quer derramar o vinho novo, mas para isso você tem que ser um odre novo. Odre velho não dá para receber o vinho novo. Odre velho não. Você tem que ser o vaso novo para receber esse azeite fresco, esse azeite novo. Essa unção. Ele tem falado isso. A Bíblia está deixando bem claro que o justo tem que estar onde? Plantado na casa do Senhor. E ele vai florescer. Na presença de Deus. Onde é que ele floresce? Nos átrios do nosso Deus. É na presença de Deus que ele floresce. É em Deus, é permanecendo em Deus que você vai florescer. Não é de outra maneira. E está falando que o justo floresce em todo o tempo. Até velhinho, ele está florescendo e frutificando. A vida do justo é assim. Se ele recebeu Jesus pequenininho, se ele permanecer caminhando com Cristo, como a palavra manda, e chegar a 100 anos, até 100 anos, ele vai estar florescendo e frutificando. Até no último momento de vida, ele pode ser velhinho, que você pode ter certeza que ele ainda estará frutificando e derramando sobre as pessoas. Porque a palavra não mente, isso é na vida do justo. Então o justo floresce, frutifica, ele cresce, ele permanece. Mas para isso ele tem que permanecer na casa do Senhor. E até na velhice você vai ver ele frutificar e florescer. Essa é a promessa. A Bíblia está dizendo que ele nunca vai parar de frutificar. Vai estar sempre viçoso aqui, ó, verdejante. Então nós precisamos beber desse Espírito. Porque o Senhor nos quer assim, crescendo, amadurecendo. Mas para isso nós temos que praticar a sabedoria, que é temer a Deus acima de tudo. E agir dentro da vontade dEle. Nós vivemos uma promessa incrível, queridos. E nós não podemos perder tempo. Nós não podemos. Com experiências estúpidas e atitudes tolas. Há uma unção de glória. E nós não podemos perder essa unção. Você não pode se privar da glória de Deus, do poder de Deus, porque você se recusa a permanecer tolo ao invés de amar a sabedoria e persegui-la e pagar o preço que tem que pagar por ela. Tendo um futuro e promessas incríveis, ceder para sentimentos miseráveis, viver se dividindo e acabar se tornando um praticante do pecado, um iníquo,
um praticante da iniquidade, um idólatra, ou mesmo achar que está bom num lugar baixo, num lugar onde Deus não mandou você estar, sendo omisso e conivente com coisas que só estão aí prejudicando e travando todo mundo. Então vamos tomar decisões. Fale com o Espírito Santo. Tem tanta coisa boa, grande, tem tantas promessas. Deus tem feito promessas assim. Meu Deus. Tem hora que eu só sei dizer, meu Deus, obrigada, obrigada, porque eu posso ver essa unção sendo derramada sobre nós. Mas nós precisamos tomar decisões. Pega essa palavra. Cada um aqui sabe exatamente o que o Senhor está falando. Pega. Ame, abrace. Busque entendimento, revelação e tome as decisões que são necessárias. Fale com o Espírito Santo. Ó Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui para buscar a Tua face. Eu trouxe a Tua palavra. E eu sei que o Senhor está falando de mudanças que são necessárias para que o Senhor possa dar os livramentos, para que o Senhor possa firmar a promessa e cumprir com ela. Mas nós não podemos ser omissos, coniventes, passivos, aceitar coisas que nós não podemos, porque a Tua palavra diz que é prejuízo para nós. Nós precisamos perseguir a sabedoria e viver uma vida que glorifica o Teu nome. Então eu oro aqui agora para que essa palavra tenha entrado e que não fique uma sombra de dúvida sequer, mas que decisões estejam sendo tomadas aqui. Se há pessoas que estavam se dividindo, fazendo coisas conscientemente, coisas que sabem, que entristecem o Senhor e que vão impedi-la de viver a Tua glória, que ela esteja tomando as decisões agora. Se ela está no lugar baixo, que ela esteja indo para esse lugar alto e se estabelecendo, levantando um altar ao Senhor. Se na vida dela ainda tem esses ídolos, costumes, se na casa dela, eu não sei, Senhor, mas está muito claro, seja lá o que for que precisa mudar. Haja, Senhor. Eu peço que a palavra tenha entrado com clareza, com discernimento, com entendimento, com revelação, profundidade, e que ela esteja se rendendo, se quebrantando, se humilhando e tomando decisões agora, Senhor. E não permita mais que as coisas fiquem como estão, nem continuem na mesma linha, na mesma direção, mas que ela esteja nesse momento subindo para um lugar alto, indo para Betel. Abençoa cada vida. Eu peço mudanças para cada uma, para lares, para famílias. Peço a materialização desses projetos de conquistas. Peço que o Senhor continue falando, tocando o Espírito Santo, que o Senhor venha impactar e que ela saia daqui num outro nível e pronta para agir em cada área que ela entende que precisa de mudanças. Que ela decida que ela não vai mais se dividir, que ela não vai mais ficar nesse lugar baixo, que ela não vai mais ser a tola, que ela não vai mais
ser conivente com coisas que ela não pode. Que ela tome decisões, Senhor. Porque talvez ela está perguntando por que não está indo. E o Senhor está aqui dando respostas para ela. Em cada palavra, em cada versículo, em cada provérbio lido. A história de Raquel, a história de Jacó. Talvez ela ainda mantenha um padrão. Ao invés da Raquel ter absorvido o seu padrão, ela ainda carregou o padrão do pai. Ah, Senhor, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor quer fazer por nós. Mas muitas vezes, para nós vivermos esses livramentos e essas definições, viver essas promessas, nós precisamos romper com coisas, nós precisamos tirar coisas, nós precisamos mudar uma conduta, nós precisamos de mudanças radicais, consistentes e permanentes. Não uma mudança por um tempo como foi a dela e voltou ao mesmo lugar, mas mudanças permanentes. Ir a Betel e se estabelecer lá, levantar o altar, voltar ao início, lá em Betel, na aflição. Ele se comprometeu, ele fez votos. E lá na frente, ele precisou de um momento difícil para sair do lugar baixo e ir para o lugar alto. Abençoa, Senhor. Continue falando. Continue fazendo. E que eu possa obter muitos testemunhos. Porque quando uma decisão é tomada, que te agrada, imediatamente, situações que estavam lá, muitas vezes só aguardando aquela decisão, o Senhor pode entregar. Quantas vezes eu vejo isso? Uma decisão atrai tantas vitórias, tantas mudanças, que é incrível. Então eu oro para que ela tome essa decisão de ser esse cristão plantado na tua presença, frutificando, e que vai viver uma vida que te glorifica e frutificar até o fim da vida. Chega de esterilidade, chega de deserto, chega de serem frutíferos, chega de manter a mesma mentalidade, chega do mesmo padrão, chega. Eu peço a tua bênção e agradeço demais. Continue falando, Espírito Santo. Muito obrigada, amém. Obrigada, Senhor. Amém, amém.